Eu quero convidar você que por alguma razão tem andado meio desiludido e desanimado. O desânimo é algo que realmente mexe com o ser humano. É algo que realmente impacta a sua vida de uma maneira negativa. Algumas pessoas que vivem com essa situação, muitas vezes não têm vontade de continuar, abrem mão de tudo. E é interessante essa situação, porque isso não é apenas problema meu e problema seu. Isso é uma questão que quem é ser humano passou por isso e passa por isso. A exemplo do próprio apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18. Nós vamos ver que depois de algumas frustrações na proclamação do Evangelho, Paulo realmente vai chegar ao desânimo, vai chegar à frustração. Veja, deixa o dedão aberto aí em Atos 18 e corra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 1. Pois a cidade que nós vamos falar agora, nada mais e nada menos é a cidade de Corinto, a cidade que Paulo passou 1 ano e 6 meses, a cidade com muitos problemas, com muitas circunstâncias, e que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção bem interessante quando ele chegou lá. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que têm em todo lugar e invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecido, e em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis, dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual fosse chamados para a comunhão a seu Filho Jesus Cristo. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Porque a mesmo de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado? Ou por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Paulo, depois de corrido e de algumas circunstâncias passadas pela igreja, o apóstolo Paulo realmente chega a um momento de desilusão, de tristeza, de angústia. E é nesse momento de desilusão, de angústia, que ele começa meio que pontuando algumas circunstâncias que passou com a igreja. A igreja de Corinto, uma igreja difícil, uma igreja localizada num dos pontos mais importantes da Grécia. Esta igreja passa por várias e várias circunstâncias, várias e várias lutas, a qual a gente passa a ver na descrição do capítulo 18. Quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade, ele está vindo de algumas frustrações. Ele passou em Filipos e lá foi apedrejado. Passou em Tessalônica e lá foi perseguido. O apóstolo Paulo passa por todas essas situações e ele chega a uma situação de cansaço, de fraqueza, de angústia. Veja o que diz em 1 Coríntios 2:3. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Paulo chega a essa cidade desiludido. Paulo chega a esses irmãos desencorajado, talvez sim, por conta dos problemas que havia enfrentado. E é interessante porque quando nós estamos desanimados, quando nós estamos fora de sintonia em relação a tudo que está acontecendo à nossa volta, Deus sempre vai agir em nosso favor. E no capítulo 18 de Atos, nós vamos ver essa viagem missionária acontecendo de uma forma muito clara na ação de Deus. Deus restabelece o ânimo do apóstolo Paulo mediante 4 ações divinas. A primeira delas, Deus traz amigos. Quando nós estamos literalmente desanimados, chateados, angustiados,
nada melhor do que ter pessoas por perto. Quando nós lembramos, ontem falando aos adolescentes e às crianças do Kings, falando um pouquinho sobre fé, eu toquei no ponto a respeito do profeta Elias. E Elias, quando chega a um momento da sua vida de desilusão, Elias, em vez de trazer para de junto dele a pessoas que o pudessem encorajar, Elias dispensa o seu servo, dispensa aquele amigo para que ele pudesse ficar sozinho. Pessoas desencorajadas normalmente querem ficar só, normalmente querem ficar solitárias. Talvez seja o caminho errado, com certeza, o caminho errado que nós tomamos. Sempre quando nós passamos por situações adversas, complicações, a nossa tendência sempre é se isolar. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, chama a atenção de que aquele que se isola busca o seu próprio feitio. Não é o caso do apóstolo Paulo. Ele não procurou se isolar. Ele não procurou ter momentos de solidão. A situação colocou ele nesse patamar. Ele estava assim entristecido. Timóteo e Silas tinham ficado para trás. Ele estava agora em Corinto, literalmente sozinho. O que Deus faz? Veja, depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou então Áquila e Priscila com eles, e como era de mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Olha que interessante que o apóstolo Paulo menciona, que a palavra de Deus menciona através da vida do apóstolo Paulo. Ele estava solitário e de repente chega junto a ele um casal, uma família com o mesmo ofício, com as mesmas profissões e vão trabalhar junto. E mais ainda, Áquila e Priscila, crentes, cristãos, pessoas envolvidas com o Senhor Jesus Cristo. É interessante, pois diante dessa situação, diante de todos os infortúnios, diante de todas as ocorrências, Paulo precisava literalmente desse casal, precisava dessa família. Companhia de amigos sempre é muito bem-vinda, sempre é muito querida. O apóstolo Paulo vai chamar a atenção em relação a essas pessoas em várias oportunidades de companheirismo, de pessoas que estão juntas. Na hora da desilusão, na hora do desânimo, uma das questões que nós precisamos trazer à memória é que precisamos estar junto de gente que nos coloca para cima, gente que nos impulsiona, gente que favorece a nossa jornada, gente que coloca, gente que acredita na gente. Deus trouxe Áquila e Priscila para que assim Paulo pudesse estar animado novamente. Depois, Deus permite Silas e Timóteo retornarem para continuar a obra que ele havia começado lá na Macedônia. Paulo tem assim o ânimo fortalecido pela amizade. Paulo tem o ânimo fortalecido pelo companheirismo. A Bíblia chama a atenção de que há amigos que são muito mais chegados que irmãos. Queridos, eu quero que você grave isso, pois há momentos da nossa vida que nós precisamos sim das pessoas. Há momentos e circunstâncias que nós não podemos ficar sozinhos, pois quando ficamos sozinhos, começamos a olhar para nós mesmos. Lembra que o apóstolo Paulo menciona, e olha, eu estive entre vocês com fraqueza, com temor e grande tremor, e estive assim nessa situação entre vós. Diante dessa situação, Deus então anima o coração do apóstolo Paulo pelo companheirismo. Mas existe uma outra questão que anima quando a gente está desanimado, quando a gente está desestimulado, principalmente você cristão. Sabe o que anima? Ver pessoas se rendendo a Cristo Jesus. Se tem algo que realmente mexe com o ânimo de qualquer cristão, é quando ele percebe que a palavra de Deus está chegando, está avançando gradativamente. Nós estamos aqui, nós existimos aqui para um propósito, fazer o nome de Cristo conhecido, levar o nome do Senhor Jesus Cristo às pessoas.
Paulo então, versículo 5 nos chama a atenção. Quando Silas e Timóteo desceram de Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando, ele sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo de grande parto, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto, interligada com a sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, e toda a sua casa também. Muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. É interessante porque que ânimo que o apóstolo Paulo passa a ter. Ele tinha, assim, por costume de ir falar aos seus compatriotas, aos judeus. Porém, chegou um momento que os judeus estavam blasfemando contra a pessoa do Senhor Jesus, estavam sim criando casos. Não falamos no início, mas uma das razões de Áquila e Priscila ter saído de Roma e ter vindo para Corinto é por conta dos conflitos que tinha entre cristãos em Roma e judeus. Por conta das discussões, o imperador expulsou todos os judeus de lá. E novamente, quando o apóstolo Paulo chega a falar aos judeus, novamente começa toda essa discussão, começa todo esse furvurinho, e aí o apóstolo Paulo então toma uma atitude muito clara, descrita em muitas passagens das Escrituras, a respeito de que, olha, a minha responsabilidade sobre a vida de vocês não tenho mais. Pois lá em Ezequiel, quando Deus chama a atenção, olha, se eu falar para você ir avisar a respeito de morte e de violência a uma pessoa, e você não falar, o sangue daquela pessoa eu requererei da sua mão. Mas se você avisar, do sangue daquela pessoa não estará mais sobre as suas mãos. Ou seja, a responsabilidade. Paulo está chamando a atenção de que agora ele não tinha mais responsabilidade sobre o povo judeu. Ele agora estava sim destinado a falar ao povo gentio. E Tito Justo, um dos primeiros que servia a Deus, chega-se junto, crê no Senhor. Crispo, principal da sinagoga, crê no Senhor, e muitas outras pessoas começam a ouvir e creem no Senhor. Algo que estimula o coração de qualquer cristão é ver gente se rendendo a Jesus Cristo pela pregação da palavra, reconhecendo o senhorio do Senhor Jesus, reconhecendo a ação divina de Cristo, reconhecendo os milagres do Senhor, reconhecendo que Cristo é Salvador na vida. Nós precisamos lembrar de que no desânimo, na aflição, nós passamos por momentos complicados, passamos. Primeiro, tenha pessoas de junto. Segundo, compartilhe de Cristo, fale da mensagem salvadora. Mas mais ainda, o apóstolo Paulo tem algo real, algo maravilhoso acontecendo. Versículo 9, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales. Não temas, mas fale e não te cales. Olha que interessante, o Senhor Deus vem numa visão e fala ao apóstolo Paulo. É Ele, Deus, que está falando agora, em perfeita comunhão, em perfeita sintonia, em perfeita harmonia. Olha aqui que Deus diz: eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amigos animam? Animam. Ver pessoas rendidas aos pés do Senhor anima? Com certeza. Mas uma comunhão plena com o Senhor Deus fortalece muito. Paulo estava em plena sintonia com Deus. Paulo estava em plena harmonia com Deus. Paulo ouviu de Deus aquilo que Deus queria. E pelo menos a gente percebe aqui 4 questões. A primeira delas é o não temas. Não temas, Paulo. Esse não temas, alguém já disse que aparece cerca de 365 vezes. Não temas, para que você realmente sinta-se encorajado todos os dias. 365 vezes não temas nas expressões bíblicas, para que você sinta impulsionado a viver, a falar, a compartilhar, a testemunhar do Senhor, a passar pelas suas lutas. Mas uma outra questão que Deus também fala: fale, não te cales.
Deus descreve a Paulo a responsabilidade que ele tinha. Deus em visão traz a Paulo: primeiro, não temas, porque eu vou estar contigo. O texto que nós lemos em Isaías capítulo 40, lembra a gente bem disso. Quem é o Deus que nós estamos servindo? Ainda em Isaías capítulo 41, nós vamos ter aquela expressão lá: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Mas aqui, na segunda parte, Deus está chamando a Paulo a responsabilidade de proclamar, de falar, de anunciar, de continuar levando adiante a palavra que ele, Paulo, tinha sido incumbido de proclamar, assim como eu e como você. Fale e não te cales. Tem muita gente calada, tem muita gente quieta. Às vezes, como eu disse na última quinta-feira, fazem uso de algumas redes sociais para criticar este ou aquele, mas não para falar de Cristo, não para falar da salvação, não para falar da grandeza de Deus. E quando falam de Deus, é para falar das bênçãos adquiridas, não falam da salvação, não falam da vida eterna, não falam do Cristo Salvador. Falam de tantas outras situações, como se nossa eternidade fosse aqui. Nós não estamos aqui para falar apenas das bênçãos adquiridas, porque tudo isso aqui passa. Estamos aqui para falar de que Cristo salva. Estamos aqui para falar de que Cristo reina. Estamos aqui para falar de que é nele que encontramos a nossa salvação. Paulo chama a atenção através de Lucas, relatando que Paulo tem essa visão, e Deus ainda chama a atenção dele dizendo o seguinte: Paulo, eu sou contigo. Essa expressão de que eu sou contigo, ela aparece em várias e várias oportunidades, em várias circunstâncias na vida de personagens bíblicos. Apareceu com Elias, apareceu com Moisés, apareceu com Josué, quando ele tinha sido responsabilizado de levar adiante o povo de Israel até a terra prometida. Eu sou contigo. E aí, o texto de Isaías que acabamos de citar faz muito sentido. Não precisa temer, porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão. Eu caminho junto contigo. Melhor ânimo que nós temos na vida é saber da presença de Deus contínua conosco. E Paulo, então, munido desse não temas, munido da responsabilidade, munido do companheirismo e do acompanhar de Deus na sua vida, tem a responsabilidade de continuar a falar, independente de quem seria salvo ou não. Deus é onisciente, Deus conhece todos aqueles que vão ser salvos, mas Paulo não. Aqui nós temos uma questão bem interessante, pois alguns que criticam a ideia da predestinação, o princípio e a doutrina da predestinação e eleição, falam assim: eu não posso acreditar nessa eleição, porque como é que Deus escolheu um e escolheu o outro? E aí então fica fácil, eu fico na igreja quieto. Não, eleição e predestinação, como vamos dizer alguns comentaristas, gera evangelismo. Eu não sei quem são. É por isso que eu tenho que sair proclamando, é por isso que eu tenho que falar, é por isso que eu tenho que anunciar, é por isso que eu tenho que dizer a todas as pessoas que Cristo salva. A mensagem paulina não mudou, é a mesma mensagem. Paulo, ciente de que Deus tinha pessoas ali em Corinto para serem salvas, Paulo sai a proclamar entre 1 ano e 6 meses, falando da grandeza e das maravilhas do Senhor. Como é que nós nos animamos? Nós nos animamos com pessoas que Deus coloca em nossa vida. Nós nos animamos em ver pessoas se rendendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós nos animamos quando nós estamos em plena harmonia e em pleno relacionamento com a pessoa de Deus. Mas mais ainda, nós nos animamos quando nós vemos as circunstâncias que às vezes parecem serem desfavoráveis tornar-se favoráveis. Versículo 12 ao versículo 17, nós vamos ver uma circunstância mudando de figura. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal.
Então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e feriram adiante do tribunal. Porém, Gálio, nada dessas coisas lhe incomodava. É muito bom quando a gente vê a história mudando. Até então, Paulo estava sendo constantemente perseguido. Ele foi para Tessalônica, lá foi perseguido. Recebeu agravos, foi açoitado. Foi para Filipos, lá em Filipos foi preso, foi açoitado. Foi para Bereia, lá em Bereia foi castigado, teve que sair de lá correndo. Quantas coisas acontecem que vêm desestimulando a gente? Quantas coisas acontecem que vêm fazendo com que a gente perca o foco? E aí quando Paulo chega em Corinto, quando parecia que a coisa parecia andar, vem a perseguição novamente. Mas quando a gente está munido de amigos, quando a gente está fazendo aquilo que realmente agrada o coração do Senhor e a gente vê o resultado na proclamação da mensagem salvadora de Cristo, quando a gente está em plena harmonia com Deus, em comunhão sistemática, em envolvimento contínuo com Ele, a gente começa a perceber que Deus começa a mudar a nossa história. E algumas questões da nossa vida são assim, elas vão levar tempo. Elas nunca vão ser do dia para a noite. Paulo vê agora, num momento crucial da sua vida, ele até vai levantar a voz para tentar fazer sua autodefesa. Gálio o interrompe e diz: ei, não quero te ouvir. O problema é entre vocês aí, judeus. Vocês que resolvem. Roma não vai interferir nessa ocasião. Porque para Gálio, o cristianismo na ocasião era uma seita, uma ramificação do judaísmo. Ele entendeu que ele não deveria interferir naquela ocasião. O que para Paulo foi muito bom, já que com a proteção de Roma, ele poderia continuar proclamando o evangelho. Se por acaso Gálio tivesse interferido, isso passaria para todas as cidades e circunvizinhanças de Roma. E aí o cristianismo não teria avançado tanto. Deus muda a história. Mesmo que a gente não veja o nome dele descrito ali, Deus mudando a história. Aconteceu lá com Esther. Quando Esther é mencionada, em nenhuma passagem, em nenhum versículo você vai ver a nomenclatura Deus fez. Mas Deus estava conduzindo. Assim como também eu entendo que em alguns momentos da nossa vida é Deus que conduz. A gente pode não ver a ação direta, a gente pode não ver o nome de Deus sendo mencionado, mas Ele está no controle. Lembra do texto de Isaías 40, versículo 25 em diante? Quando o profeta, através do Senhor, indaga a respeito de quem é o Deus que eles estavam servindo, os jovens se cansam, Deus não. Os jovens até caem, Deus não. Os exércitos que são formados, que nós temos as nações poderosas, todas elas para formar seus exércitos precisam de pessoas ajudando, Deus não. O Senhor nem se cansa, o Senhor nem se fadiga, o Senhor dá vigor àqueles que buscam a Ele. O Senhor anima, independente de qualquer situação. Desde que eu e você estejamos em plena sintonia com Deus, nós vamos passar pelos desânimos da vida. Nós vamos passar pelas desilusões, pelas frustrações. Porque Deus vai colocar pessoas a nos encorajar. Deus vai, através da nossa responsabilidade cristã de compartilhar, Deus vai permitir que pessoas conheçam a Cristo através das nossas vidas. E aí nós vamos perceber que nós não somos cisternas. Nós somos bênçãos verdadeiras. Nós somos riachos verdadeiros que abençoam vidas. Deus, através da comunhão com Ele, vai falar diretamente ao nosso coração. Pois é uma experiência paulina, mas acontece comigo e acontece contigo. Pois nos momentos mais angustiantes da nossa vida, é o momento em que Deus fala lá no pé de ouvido. É o momento em que Deus fala diretamente ao coração. Talvez Deus não vai fazer como fez com Paulo, vir através de uma visão, trazer um encorajamento, mas Ele vai usar algo para que você tenha certeza que é Ele que está no controle da situação. E pode ter certeza, a história ruim, ela não fica ruim para sempre. Ela muda de figura. E quando Deus está no controle, Deus usa até aqueles que às vezes parecem ser inimigos para abençoar a obra. Que Deus fortaleça a sua vida. Que Deus te encoraje. Que Deus te anime. Pois, como nós acabamos de cantar, quando você busca o Senhor, quando você contempla o Senhor,
só tem uma ação a fazer, que é louvá-lo e bendizer, engrandecer o seu nome. Grande é o Senhor das nossas vidas, grande é Deus.